Então vamos aí. A mais uma. Tô morto, mas passo bem. Enquanto não chega ninguém. Fala Kelvin, Elias, Paulão, Vinícius. Bem-vindo, galera. Vou esperar o Bruno entrar aí pra chamar ele. Pra gente começar. Hoje vai ser bem legal também. Grande Lucas. Monstro. Esse cara é top também. Yuri tá arregaçando. Quebrando as pernas da mesa. Tiagão. Júnior. Flávio, Flávia. Tiagão, cadê o Bruno? Enfim. Paulão. Igor. Fala, Igor, beleza? Grande Júnior. Esse cara é foda no dólar aí, ó. Isso aí, galera. Vocês viram o que aconteceu hoje com a Petrobras? E a gente falando ontem, hein? Vou chamar o Bruno aqui, peraí. E a gente falou disso ontem, hein, galera? De manipulação. Vou explicar pra vocês hoje aí do comecinho da live o que rolou. E aí, velho? Beleza? Fala, povo. Tô Bom, vivo, tô vivo, mas tô morto, mas passo bem. morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Então, Tô desse naipe também. falando aqui, ó, galera, dá tempo de chamar aí, chama todo mundo aí, vai ser bem legal hoje. Qual que é o tema hoje? Por que setups não funcionam? Por quê? Por quê? Galera adora um setup. Quem que gosta de um setup? Com Levanta a mão. exceção do setup do Tião, né? Setup do Tião é foda. Setup do time é sinistro. Olha o Ivamar, Então, galera, Sérgio, Vinícius. vocês viram o que aconteceu hoje com a Petrobras? Quem escutou o do Felipe, rapaz, eu escutei aquele áudio, eu ri, mas eu ri. Não é, galera? Falando disso ontem, ó, manipulação de mercado. O que que rolou antes de começar? Dá uns 3 minutinhos pra galera entrar, vamos bater um papo aqui. O que que rolou? O mercado lá tava subindo, né? Mercado americano aqui de boa. O payroll foi bacana, os índices econômicos todos positivos e otimistas. Quando pensa que não, Petrobras desaba. Bravo. Aí num certo grupo, jornal econômico, né? Dicas de investimentos a longo prazo, blá blá blá. Veio a notícia. Primeiro saiu assim: o que está acontecendo? Ninguém está sabendo o que está acontecendo. O que está acontecendo que a Petrobras está desabando e o petróleo subindo, e o Petrobras desabando. Beleza. As petroleiras tudo subindo também. As petroleiras subindo, Petrobras desabando. Beleza. Quando pensa que não, lançou a nota. Uma nota negativa, óbvio, né? Depois que o pau já tinha quebrado, depois que o trem já tinha desabado, a Petrobras renova máxima, né? Assim, faz máxima histórica para o período, vamos dizer assim, né? Dos últimos, depois de 2008, vamos dizer assim. Faz uma nova máxima eufórica, desaba de uma vez, bicho. Pá! 3%, não foi, não? 3,5%, se eu não me engano. Foi um monte de por cento. Eu sei que é porcentagem do cara fazer no mês. 3,5% em 2 candles. Lança a nota, uma nota ruim para a Petrobras, né? Já depois o mercado tinha desabado. Quando o mercado parou aqui embaixo, começa a voltar e devolveu quase tudo. Parou no meio do movimento aqui. Aí depois que já tinha devolvido quase tudo, o que que veio? Veio uma outra nota dizendo... Errata. Errata. Ixi. Erramos na nota. Escrevemos errado. Galera, aí o mercado volta a subir. Manipulação de mercado ontem. E manipular informação era uma das formas de manipulação. Vocês entenderam? Agora eu vou dar uma notícia melhor para vocês. Teve aluno nosso aí, eu não vou falar nem da gente não, porque a gente não conta. Mas teve aluno nosso aí que vendeu na máxima do dia. Levanta a mão aí, Gustavão. Tá? O cara antecipou. Dedurei quem foi. O cara antecipou a manipulação. E acabou de falar no grupo agora o seguinte: caramba, sabe o que eu percebi? Que é possível rastrear a manipulação. Pois é. Aí o Gustavão aí, ó. E foi simples de ver, não foi, Gustavão? Simples de ver. Nós vimos, inclusive nós falamos assim, rapaz, nós fizemos essa mesma vendinha aí. Gustavão, rapaz, foi muito fácil de ver acontecendo. E é simples, galera. Aí, ó, Maicon fez essa venda no meio do movimento.
É, pegou o meio do movimento, tá certo. Top. Isso aí, galera, entendeu? Entendeu onde é que é o Olha lá. caminhado que vocês estão pisando? É Falamos isso mole, é ontem, mole. o negócio acontece hoje. Quem sabe ler volume, quem sabe ler armadilha, quem sabe, aí ó, quem sabe ver divergências, vê isso aí fácil, fácil. Quem entende, quem sabe o que é metagame, quem sabe fazer uma boa análise de mercado, né? Tudo isso Simples aí. assim. Enfim, olha lá, gritou e eu peguei. É isso aí, Maicon. O mercado grita, a gente mete a porrada nele. Só esperar o mercado gritar, pai. Vamos lá? Ah, Na hora, né? bora. Por que setup não funciona? Por causa disso. Quem gosta de setup? Levanta a mão. É. Não, eu não. Se tivesse um setup que funcionasse, eu gostaria. Aí é bom demais. Por que setup não funciona? Bora lá? Tá todo mundo aí? Pedrão entrou aí, Wesley, Júnior, Fabiola, sejam bem-vindos. Primeira coisa. Posso falar? Pode. Primeira coisa, por que o setup não funciona? O mercado é dinâmico e não é aleatório. Tem 3 pequenos detalhes, né? Vocês viram hoje que ele não é nada aleatório? Estou acabando de dar um exemplo para vocês do que a gente falou ontem, né? Tem as 3 primeiras coisas que você tem que entender do mercado ser dinâmico e não ser aleatório. O mercado tem uma frequência, ele tem uma proporção e ele tem um perfil num determinado momento. E a gente vai falar dos 3 aí agora. Primeiro, Perfeito. o que é frequência, pessoal? Tem dois tipos de frequência. Quando a gente fala de frequência. A frequência de ordens que ficam entrando no mercado, né? Que são as agressões, é fluxo, né? Essas coisas todas. Tem essa frequência de negociação no mercado. Mas tem uma frequência que ela é uma frequência comparada com a frequência vinda da física, né? E ela indica um número de ocorrências do período, tá? E ela vem medir justamente a recorrência da oscilação e a frequência dessa oscilação num determinado período. Ou seja, o mercado, quando a gente faz esse tipo de desenho aqui, ó, uma das coisas que a gente está tentando rastrear é a frequência do mercado. Entendeu? Essa continuidade de oscilações que ele faz, isso tem uma frequência. E ela é possível de ser medida. Segundo, quer falar sobre isso aí, Bruno? Não, eu estou respondendo o Léo. O rapaz perguntou ali, Léo. Tá. Segunda coisa, proporção. Imagina você colocando o seu setup aí, o seu stop do seu setup a 100 pontos, tá? Só que você está operando no mercado lá, 2 anos atrás, o mercado estava 60 mil pontos, o índice futuro. Agora o índice está com 108 mil pontos, 109 mil pontos. 100 pontos vai pegar toda hora seu stop. Sabe por quê? Porque 100 pontos significava uma certa proporção quando o mercado tinha 60 mil pontos. E agora que ele tem 100 mil pontos, é outra proporção. E além disso, quando o mercado projeta seus impulsos e seus movimentos, ele projeta dentro dessas proporções. Entendeu? E a gente consegue medir essas proporções. A gente consegue construir, saber dessas proporções, com algumas medições. E a terceira coisa é que o mercado ele tem 3. Ele trabalha, de tempos em tempos, ele muda o perfil. O que é o perfil que a gente chama? Ou o mercado está consolidado, tá? Ou ele está numa consolidação, ou ele está numa reversão, ou ele está numa tendência. Ele tem 3 perfis de mercado, certo? E qual que é o problema? Perfeito. Geralmente o setup, ele funciona para tendência, mas ele não funciona E um perfil? Para um perfil só. Não, estou complementando. O setup geralmente funciona para um tipo de perfil. Se você está em tendência, o setup está funcionando. O mercado parou, consolidou, é estopado, é estopado, é estopado. O mercado está revertendo, está sendo estopado. Aí pegou tendência. Nossa, meu setup funciona.
Funciona. Aí você faz 2 ganhos e 6 stops. Exatamente. Mas, Então, assim, não, e pode até dar mais ganho, não, deu 5 ganhos. Mas estopou 2 vezes, o stop foi tão grande que acabou todo o seu lucro dos 5 ganhos. você opera ganhando a tendência, porque o seu setup funciona na tendência, quando entra na consolidação, você perde tudo e ainda sai devendo. Pois é. Entendeu? Ou você tem um setup que funciona para consolidação, né? E quando o mercado cai em tendência, você perde tudo. Perfeito. Então, esse é o primeiro motivo, galera, de por que setup não funciona, tá? Porque ele está descontextualizado. Ele fica sempre Posso complementar, Pode ir. posso complementar o que você está falando? Então, beleza. O Felipe, só complementando, né? Exatamente isso aí. Um dos motivos de setup não funcionar é isso aí. É porque ele não se ajusta aos perfis. Geralmente, setup é para um tipo de perfil de mercado. O cara, não, eu só opero tendência. Mas, veja, o cara que opera setup, ele não sabe a lógica do mercado. Ele tá simplesmente clicando, ele pegou uma receita de bolo e está executando aquela receita de bolo. Ele não está nem raciocinando. O cara não sabe nada de mercado. O cara se acha um trader, mas a grande verdade é que ele não sabe porra nenhuma de mercado. Ele está simplesmente reproduzindo o que alguém mandou ele fazer. Aí o cara está operando tendência. Beleza. Adoro surfar uma tendência também. Acho a coisa mais linda do mundo. O dia mais tranquilo da vida é quando o trader pega uma tendência gigante aí. Só que tendência acaba, bicho. Tendência é fim. E a tendência, a grande maioria das vezes, tem uma consolidação. E o cara não consegue identificar. O setup tem a ver com o indivíduo que opera? Não entendi a pergunta, não. Então, o que acontece? A tendência está acabando, vai entrar em consolidação, só que o cara vai continuar operando tendência. Ele só vai perceber que entrou em consolidação depois que levou uns 3 stops. Entendeu? Nessa hora, ele quebra a conta. Eu fui ler a pergunta e esqueci meu raciocínio aí. Mas beleza, complementando. É o que eu estava falando. Vou ter que re-raciocinar aqui. Em relação aos perfis, né? Complementando o que o Felipe estava falando. O outro negócio é a tal da frequência. Realmente, o mercado ele movimenta numa frequência. E de meses em meses ele muda essa frequência. O mercado ele é dinâmico. Ele não é o mesmo mercado de 20, 30 anos atrás, não. O mercado se adapta. Primeiro, tem muito mais gente na bolsa, a economia é outra, muito mais aquecida. O mercado, ele é outro mercado. Ah, mas os padrões gráficos, beleza. Só que não na mesma proporção. O mercado ele tem outra frequência. E o seu setup ele tem que ser ajustado a essas mudanças de frequência. O problema é que a galera não sabe ajustar. Primeiro que a galera que está executando o setup, ele não sabe nem por que existe aquele setup. Ele não sabe nem por que foi criado aquele setup. Entendeu? Então, você, primeiro, você tem que entender a lógica do mercado para ficar livre de setups, para você conseguir ler o mercado, né, entender o que está acontecendo e você reagir ao que está acontecendo, sem ficar preso a setups. Porque se você ficar preso a setups, você vai ficar sendo estopado, porque o mercado muda de frequência, ou porque o mercado muda de perfil, ou porque começa a aumentar a volatilidade, igual o Felipe falou. O mercado em 100 mil pontos é um mercado totalmente diferente do mercado a 60 mil pontos. Né? Os movimentos são bem maiores, porque os movimentos respeitam essas proporções de tamanho. Então, o cara que usa, primeiro, usa stop fixo, tá? Não, meu stop é de 100 pontos. Já tá errado, começando aí, tem stop fixo. Só que o cara que tinha stop fixo quando o mercado era lá na casa dos 60 mil, é uma coisa, igual o Felipe falou. Agora o cara que está com stop na casa de 100 pontos, na casa dos 100 mil, proporcionalmente falando, é um stop muito menor, ou seja, qualquer movimentozinho vai lá e pega seu stop. Então, o mercado muda, o mercado é dinâmico e você tem que se adaptar a essas mudanças. E quem opera setup, primeiro, não sabe nem por que foi criado aquele setup, não sabe nem quais condições, né, aquele setup foi criado e está ali operando uma receita de bolo, ou seja, o cara não é trader, o cara é o quê? Clicador de mal. O cara virou um cozinheiro, está seguindo a receita de bolo, sabe nem o que está fazendo. Exatamente. Então, e aí, o que segue acontece? o fluxo. Vou falar. Não, segue o fluxo aí, pode continuar. E aí, o que acontece? O cara começa a querer adaptar o mercado para ele, que é o que a gente sempre bate na tecla. O cara fica tentando adaptar o mercado para ele. Não, eu tenho o meu setup e o mercado tem que se comportar do jeito que o meu setup precisa. Não, chefe, o mercado não está nem aí com o seu setup. Ele vai te lascar inteirinho com o seu setup para lá. Entendeu?
Você tem que se adaptar ao mercado. E aí cai na pergunta que o Paulo e o Sérgio fizeram: o setup tem a ver com o indivíduo? Não, Paulo. Setup é uma receita de bolo engessada, oriunda de alguém que não sabe o dinamismo do mercado, que não conhece a lógica do mercado. Entendeu? Paulo, e Sérgio, deve ter diversos setups para cada perfil. O contrário, sabe por quê? Você pode ter um setup para cada perfil. Você pode ter um setup para operar tendência, um para operar consolidação e um para operar reversão. Só que sabe qual é o problema de gente que não entende de mercado? Não sabe quando muda o perfil. Pronto. E aí, quando muda o perfil? Só vai saber que mudou o perfil quando levou 3 stops. Nessas 3 stops você quebrou a conta e está devendo dinheiro. Aí muda o perfil. Não, agora mudou o perfil. Eu vou operar consolidação. Ele começa a operar consolidação, só que já mudou para reversão. Aí estopa de novo. Aí não, agora eu vou operar reversão. Já está entrando em tendência. Aí estopa de novo. Entendeu? É isso aí, galera. É a primeira coisa. Então, vamos lá. Essas 3 coisas são as primeiras coisas que porque o setup não funciona, tá? Segunda questão. O mercado é manipulado. A gente contou isso ontem e aconteceu hoje. Vocês viram acontecer? Claro, claramente. E no mercado bonito. É assim, entendeu? Enquanto choram, outros vendem lenço. Certo? Simples assim. Enquanto a galera, por exemplo, no payroll, eu vendi lenço. Operei de ponta a ponta hoje, fim de papo. Brunão vendeu lenço. Operou de ponta a ponta, fim de papo. Na manipulação, Gustavão vendeu na máxima do dia, vendeu lenço. Fim de papo. Eu tenho certeza que ao longo do dia, payroll, mais essa manipulação que aconteceu, eu tenho certeza que um monte de gente quebrou conta. Um monte de gente. Olha o João aí, ó. Contou isso ontem, eu peguei alguém hoje. Pois é. E o João ainda vai fazer o curso. Ele ainda vai fazer. Ele não fez ainda não. Enfim. Quem controla os preços do mercado, galera, são os grandes players que têm capacidade financeira e tempo para fazer isso. Tá? Então, você imagina um cara sentado numa mesa, operadora de um banco, numa tesouraria, e virar para o head da mesa e falar assim: quero investir 100 milhões agora, quero comprar 100 milhões de uma ação. Aí o head da mesa vai perguntar para ele e falar assim: por quê? Ah, porque fez uma caneca com alça. Fez uma borboleta, então todo morcego aí também que a galera adora. Fez um morcego. Fez um padrão, não sei o que, de cunha enviesada virada para a lua. Fez um ombro, cabeça, ombro com torcicolo. Sei lá que fez. Aí o cara acha, entendeu? Que um grande banco vai operar porque fez uma bandeira. Não, eu entrei na oposição de 100 milhões de reais porque ele fez uma bandeira. Ah, galera, pelo amor de Deus, vamos ser profissional, vamos falar a verdade, né? Tudo bem você querer operar com suas bandeiras, não estou falando que olha lá, triângulo expandido do avesso. Porra! Isso existe? Isso eu nunca ouvi falar, isso é novidade para mim. Cara, triângulo expandido. Se você falar isso para um operador de mesa, para um operador de tesouraria, o cara vai rir 3 dias de sua cara, meu. 3 dias de sua cara. Tem uma pergunta boa aí, se já puder responder, Abrão. Como vocês sabem se o pré-mercado se é venda ou compra? Simples. Fazendo toda uma análise macroeconômica, correlação de ativos, para ver se tudo isso vai impactar positivamente ou negativamente no nosso índice. Respondeu aí? Foi boa essa resposta, hein? Não, é porque eu estava falando com o Arstone hoje aqui, ele falou, não, é porque eu estudo análise gráfica e tal. Eu falei, bicho, o mercado não é só gráfico não, chefe, sinto muito. O cara que realmente quer ser trader, ele tem que estudar tudo. O cara tem que estudar gráfico? Tem. Ele tem que estudar fluxo? Tem. Ele tem que estudar economia, macroeconomia, microeconomia? Tem. O cara tem que saber o que está acontecendo no mundo. O cara tem que saber como que o peso, como é que a moeda turca influencia na nossa moeda, porque elas têm correlação, porque o Brasil é concorrente da Turquia nas exportações. Tem que saber como o peso mexicano influencia na nossa moeda. Tudo isso o cara tem que saber. O cara não pode olhar só um gráfico. E a galera fala assim, não, eu vou vender porque aqui deu um topo. Ah, meu amigo, sinto muito, filho. Eu falo meu, sinto muito. Aí o cara toma 400 stop e não sabe por quê. Aí quebra 5, aí fica bonitinho virar no Brasil agora e falar que é trader porque quebrou conta. Exatamente. Eu nunca quebrei conta não, patrão. Eu já perdi muito dinheiro.
Mas a ponto de Pois é. quebrar uma conta? Ué, que é isso aí? Então é assim, eu vou abrir empresa e vou quebrar. Vou abrir empresa e vou quebrar. Não, É, aconteceu isso uma vez, beleza. Faz parte de todo empreendedor quebrar uma vez. Aconteceu um problema, né? Dá um probleminha aqui, dá um problema. Tá tudo certo. Agora, 5, 6, 7, 8 vezes, cara, tem alguma coisa errada, meu. Para. é. Uma, Ó, duas vezes, é, faz parte. 10, tem alguma coisa errada. com certeza. É que eu te interrompi aquela hora, pode voltar a falar da. Você estava falando lá da manipulação, eu acho. Ah, sim, então. Falando justamente sobre isso. É, quem tem dinheiro para operar, galera, que pode pôr o preço aonde quer, olha essas coisas todas que o Bruno tá falando. Essas coisas todas. O cara é sintonizado, entendeu? Num cenário macroeconômico e político global, né? Ele não toma uma decisão porque tá, sei lá, cruzou a média de 20 com a de 9. Ah, Que o mano, MACD, que o MACD, oh, sabe? Então, enfim, mais um motivo, né? Pra vocês entenderem por que não. Porque aí, para terminar o que eu estava falando desse ponto, soa meio lógico, não soa não, galera? Imagina você lá no banco, sentado lá e falando assim, cara, eu vou operar. Porque como é que funciona a tesouraria? O cara chega e vai operar, certo? Ele vai chegar pro head da mesa lá e vai propor uma operação. O head vai analisar junto com ele, junto com o trader, e vamos abrir a posição ou não, né? Vamos montar a posição, não, porque não é abrir, é montar a posição, né? Vamos montar essas posições ou não. Você imagina um cara falando, essas posições tem. O trade já tem o ponto de entrada, os pontos de entrada, a região de preço, os pontos de saída, realizações parciais, correção de operação, percentual de chances, assim, percentual de estatística percentual da operação, né? Probabilidade dela dar ganho ou perda, logicamente ganho. Se a operação voltar, quanto de dinheiro que eu vou precisar para corrigir a operação? Tudo isso aí tem que estar pronto antes do cara abrir a posição. Tudo isso aí está aí o, pronto. ca... E aí aí o o cara cara vê um topo e quer vender. meu, aí o cara acha que no topo ele tá vendendo, porque ele tá fazendo um negócio do caralho. Meu, bicho, vai fazer outra coisa da vida. Vai dar errado. Vou te falar, vai dar errado. Vai dar merda. Vai dar merda. É. Entendeu? Enfim. Então, só fazer assim, é por isso que o que nós estamos falando, galera, o mercado é tão complexo, além daquelas três variáveis que nós falamos no início, de frequência de mercado, de volatilidade, de perfil, existe tantas outras coisas que fazem com que setups não funcionam, porque o mercado não é simplesmente uma receita de bolo. O mercado ele é muito mais complexo do que isso. Ele não é complicado, ele é complexo, são coisas diferentes, né? Tem como entender? Tem. Só que o mercado ele é muito mais profundo do que simplesmente rompeu uma linha de tendência, compra, não sei o quê, cruzou duas metas. Sinto muito. Se for operar setup, primeiro, você nunca vai ser um trader. Desculpa falar isso, pode ser até um tapa na cara. Mas, bicho, se você quer ser um trader, você tem que estudar muito mais além do que simplesmente um gráfico, por exemplo, padrões gráficos. Primeiro, você tem que entender a lógica do mercado, como os preços, por que os preços funcionam, por que os preços se movimentam, como que essa movimentação funciona. Né? Tem que saber, tem que ter toda uma base macroeconômica, microeconômica, tem que saber correlações positivas e negativas de ativos, por que acontecem essas correlações e como tudo isso influencia nos nossos ativos. Como fazer uma leitura pré-mercado, por exemplo. Bicho, trader não chega 9 horas da manhã, abriu o índice. Vou olhar aqui. Olhou lá, pegou, qual o gráfico que você opera? De 2 minutos. Vai vendo o gráfico de 2 minutos, está formando um topo. Bicho, primeiro, tem que contextualizar tudo, você tem que mapear, rastrear. A gente opera, bicho, vários tempos gráficos. Gráfico de 60 minutos, de 30 minutos, de 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos no diário, tudo. Traça tudo que é coisa para traçar em todos esses tempos gráficos. Depois, vai ver o que tá. Bom, primeiro, antes disso tudo, a gente fez a leitura pré-mercado, né? Toda análise macroeconômica, econômica, tudo já falei. Porra, agora o nosso viés é um possível viés comprador, possível viés vendedor por causa dessa análise pré-mercado. Agora, com a análise pré-mercado, mais nossos contextos traçados no gráfico, a gente começa a pensar em procurar uma compra ou procurar uma venda de acordo com os nosso operacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é só isso aí, só para resumir, que setup não funciona porque o mercado não é uma receita de bolo, não é uma coisa simples, que é só misturar 3 coisas na panela, acabou, deu bom.
Não, o mercado é muito mais complexo e muito mais profundo. Economia, bicho, é isso aí. E como é que setup funciona? Não funciona. Mas eu vou explicar para vocês o seguinte, como é que o mercado funciona, tá? Olha só, tudo isso aí que o Bruno está falando, ainda tem. O mercado funciona sob 3 leis, né? Você já pensou que o mercado é um mercado normal, como qualquer outro? Que é regido sobre leis de oferta e demanda? Quase ninguém fala isso aí. Cara, o mercado é um mercado, você está negociando alguma coisa. Tem gente querendo comprar, gente querendo vender. Quem está querendo comprar não quer comprar caro, quer comprar barato. Quem quer vender não quer vender barato, quer vender caro. Entendeu? E é essa dinâmica, essa briga que faz os preços se movimentarem. É lei de oferta e demanda básica, como qualquer outro mercado. Você precisa contextualizar isso. Às vezes, quem sabe, contextualizando o seu setup, ele começa a ser um pouco mais assertivo. Né? Por exemplo, você vai comprar no seu setup, você está numa região de demanda, tem mais chance de dar certo. Né? Agora, pô, você vai comprar, você está numa região de oferta, a oferta está fazendo pressão no mercado, tem pouca demanda, meu, vai dar errado. Vai dar ruim. Entendeu? Ao contrário, é a mesma coisa. Segunda coisa, o mercado é regido sob uma lei de esforço e resultado. O quanto de esforço é preciso fazer, certo? Para mover os preços para um determinado ponto. Ou para mover os preços entre os níveis. Né? Para segurar os preços num determinado nível. Então, de repente, você está vendo um esforço brutal sobre os preços aqui, os preços não se mexem. Ué, cara, tem alguma coisa errada. Ou, de repente, você não está vendo esforço nenhum e o preço está desabando. Quer ver um exemplo claro disso? Às vezes você vê um candlezão gigante, assim, ó. Grandão. E todo mundo fala aí no Price Action Naked, que é um candle de força, por exemplo. Nossa, você vai sair rompendo para cima. Tem volume nenhum, cara, de negociação. Que força que tem aquilo? Nenhuma. Como é que é o nome disso aí? Como é que é o nome disso aí, galera? A galera já sabe, ó. Gustavo adora isso aí, ó. Aí, ó, alguém tá mentindo. Gustavo adora. Alguém tá mentindo. Entendeu? Então você tem que analisar essa força em relação ao resultado que é provocado nos preços. E numa terceira questão, o mercado também funciona sobre uma questão de causa e efeito. Então, quando a gente está falando de setup, nós estamos falando de efeito. É uma das coisas que, porque o setup não funciona, você está operando efeito, pessoal. Você não sabe patavina do que está acontecendo no mercado. Você não sabe por que aquilo está sendo formado. Você não sabe, por exemplo, a ombro, cabeça, ombro funciona? Funciona. Se tiver no contexto certo, sob as leis certas, na região certa, está tudo certo. Agora, por que ele não vai funcionar a maioria das vezes? Porque, galera, você vendeu numa neckline ali, quem realmente está bem vendido, está vendido lá no topo da cabeça. Entendeu? Na neckline você vai vender, o mercado vai voltar para respirar, vai estopar todo mundo ali no respirinho e vai continuar caindo. Porque ele está descontextualizado. Entendeu? Porque você está operando o resultado do negócio, você não está operando a causa. E você tem que saber a causa de por que o mercado está se montando daquela forma. Qual que é o motivo que os players estão entrando nas posições? Por exemplo, o motivo para um cara absorver 100 milhões de ações de uma empresa é diferente dele comprar 20 mil contratos de índice. A razão dele fazer isso é diferente. Qual que é o motivo que ele faz isso? Por que ele está montando determinada posição naquela região? O que tem naquela região que interessa a ele? Por que ele está interessado em manter os preços na região? Por que você vê um cara batendo nos preços e o outro absorvendo? Porque tem interesse naquela região, entendeu? Sim. E tem um motivo para isso. Então a gente opera causa, tá? A gente não opera efeito. E esse é um dos motivos que também não funciona. Então esses são os motivos, galera, de por que setup não funciona e não vai funcionar nunca. Não funcionou antes, não funciona agora e não vai funcionar adiante. E o que eu vejo é a gente ficando 4, 5, 6, 10 anos fazendo cursos, tá? E nunca sai do lugar. Procurando um setup milagroso. Procurando um setup milagroso que não existe. Tá? Ao invés de tentar entender o mercado. Para criar o próprio operacional. Vai copiar o dos outros.
Entendeu? Se você entende o mercado, você tem, a gente falava isso no grupo dos mentorados hoje, cara, você tem liberdade para atuar no mercado do jeito que você quiser. Porque você entende a lógica, né? No caso deles, nós demos para eles a noção da lógica do mercado e instrumentos, ferramentas confiáveis para eles trabalharem. Eles podem escolher as ferramentas que eles mais confiam, operar os padrões que eles mais confiam, se adaptar ao mercado e, principalmente, saber fazer essa adaptação. Saber fazer essa correção quando o mercado muda de frequência, quando o mercado muda de proporção, quando ele muda de perfil. Saber se adaptar. Entendeu? O problema do setup é que no setup ninguém sabe se adaptar. Sim. Tá, galera? Então, esse é que é o motivo. Responder algumas perguntas aqui. É uma pergunta boa do Gui, deixa eu responder o Gui. Dia 30, Minite subiu 1.000 pontos rapidamente após as 15h30. Ué, simples, olha. Saiu que o mercado americano baixou 0,25 da taxa de juros e a expectativa era essa, né? Já estava precificado, né? Já estava precificado, porque baixando 0,25 da taxa de juros americana, a economia aquece, sai mais dinheiro da renda fixa para a renda variável, o mercado aquece, entra mais dinheiro na bolsa. Nisso as ações sobem, o índice sobe, o índice americano subindo, puxa o nosso índice. E nessa hora eu estava comprado, vendi às 14h45, comprei às 15 horas em ponto, surfei uns 20 pontinhos. Mas, de acordo com a nossa leitura pré-mercado, já estava tudo, a gente só estava esperando dar 15 horas. Só que como a gente sabe como é que as coisas funcionam, eu gravei um vídeo sobre isso hoje, você está no YouTube. Antes dos preços subirem, eles têm que caírem. O preço subiu devagarzinho até as 14 horas. Logo deu 14h45, falei, rapaz, esse trem vai despencar para poder subir. Vendi às 14h45 na máxima, o trem levou uma pancada para baixo, comprei lá embaixo, peguei assim, ó. Simples assim. Ainda bem que tá gravado, né? Se não tivesse gravado, ninguém acredita, né? Tá gravado. Quem for no meu stories lá, eu mandei no grupo nosso aí também as operações. Essa leitura aí, que o pessoal pode falar, confirmar. Eu fiz essa leitura e mostrei minhas operações lá, ó. Exatamente isso. Eu lembro dos horários que eu filmei. Não, a galera tá fazendo aí junto, os alunos estão fazendo. Se fosse só a gente, né? Porque esse é outro problema, né? Eu pensei nisso para falar isso hoje, cara, na hora que eu tava vindo para casa. Olha só. Outra coisa de por que setup não funciona. Tem muita gente que opera bem no mercado, sabe? Tem muita gente que é bom operador, bom trader. Não é só a gente, não. Muita gente é bom trader. Só que tem um problema que pouca gente consegue fazer. E travei. Tem um problema que pouca gente consegue promover e fazer. Às vezes o cara é bom trader, mas o sistema dele só funciona para ele. Não consegue replicar, né? O negócio não é replicável, não é ensinável. Por quê? Porque é absurdamente intuitivo. Porque o mercado tem disso também. Com o tempo de tela, muita coisa vai ficando intuitiva. Muita coisa mesmo. Estou sendo honesto com vocês. De tanto você ver a coisa se repetindo, vai chegar um ponto que você vai bater o olho no gráfico, não vai ter linha nenhuma ali, mas você vai falar, cara, esse trem vai cair. Ou às vezes tá todos os sinais falando para você fazer uma compra e você fala, cara, tem alguma coisa errada, eu não vou comprar, alguma coisa está errada, tá muito estranho isso aqui. Porque é feeling, você desenvolve, você vai dando. E essa intuição acaba fazendo algumas pessoas virarem bons traders. Sim, faz a diferença. Elas vão começar a ensinar isso e os alunos delas não conseguem reproduzir. Por quê? Porque o sistema é intuitivo, não tem um sistema. Não tem uma lógica, entendeu? É a intuição dela, ela aprendeu aquilo na intuição, ela não sabe por que funciona. Não tem lógica nenhuma naquilo, certo? O nosso sistema não, pessoal. O nosso sistema é matemático, ele é estatístico. Ele tem uma lógica, ele funciona dentro de uma lógica. Não é um setup, mas ele tem uma lógica. Tá? Uma sequência lógica para funcionar, baseada em estatística, baseada em probabilidade, em tudo isso. Baseada em leis de mercado, tudo isso, certo? Então não adianta nada. Isso tem que ser reproduzível. Top. Tem outras aqui, ó. O Gustavão perguntou. O contrário, o terceiro Gustavão, né? Que eu vou falando Gustavão, aqui tem 3. Hein? O contrário seria absorção? Muito volume com queda pequeno? Sim, Gustavão. Exatamente isso aí, absorção. Diego, até quando vocês acham que a renda variável vai dar esses ganhos dessas últimas semanas? Rapaz, depende do que você considera ganho, né? Se você considera ganho... tem vários tipos de ganho, né? Se você considera ganho porque o mercado está subindo, é isso? Quer dizer, até quando? Mas a gente acha que até o ano que vem vai ter uma crise fodida aí, lascada. Mas se você souber operar vendido, você vai ganhar muito dinheiro também. Então, vai dar ganho até quando? Para nós, a gente acha que é infinitamente, né? O mercado nunca vai acabar.
Então pode estar subindo, pode estar descendo, que nós estamos ganhando. Mas até quando ele vai subir, a gente acredita que provavelmente o ano que vem, depende do contexto das coisas que acontecem no mundo, a crise já está anunciada, né? Só falta estourar. O que você tem que entender, cara, é o seguinte: a renda variável dá grana. Sempre dá, sempre deu, sempre vai dar. Você só precisa estar do lado certo. Entendeu? Porque a mesma proporção que ele dá, que o mercado de renda variável dá, ele também tira, se você tiver para o lado errado. Então, não é, na verdade, quanto tempo que o mercado vai dar dinheiro. É quanto tempo você vai ficar do lado errado. A partir do momento que você passar para o lado certo, você vai ganhar dinheiro para sempre. É simples assim. Simples assim. Tá? Existe estratégia de crash? Existe, vendida. A mesma que você opera comprado, você opera vendido. Galera, vou fazer um desafio para vocês, tá? Ao vivo. Pensem nisso agora. Vamos ver. Vou fazer um desafio para vocês. Pega qualquer estratégia que vocês quiserem, qualquer setup, qualquer um. Qualquer um. Tá? Porque essas foram as perguntas que nós fizemos quando a gente começou no mercado. Quando eu comecei no mercado, eu tinha 3 perguntas que ninguém me respondia. Vamos ver se vocês sabem quais são elas. Primeiro, quanto que eu compro? Sabia que você ia falar isso. Quanto que eu compro, quanto que eu vendo e quanto que eu não faço nada. Exatamente. Cara, ninguém respondia essa porra. Ninguém respondia. Ninguém sabia responder isso. E eu só queria saber isso. Aí os caras vinham com umas teorias mirabolantes, blá, 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 loucura, pá, linha pra lá, linha pra cá, conta, não sei o quê, não sei o quê. E eu falo, cara, tudo bem. Tá, agora só me diz o seguinte, quando é que eu compro, quando é que eu vendo, quando é que eu não faço nada? Ah, não. Mas você sabe como é que é. O mercado, ele não é assim exato, ele não é uma matemática, ele não é uma conta exata. E começa a desculpinha. Não, cara, eu quero saber o seguinte. Me explica. Com tudo que você está falando, você pode embutir tudo aí. Me dá as 300 ferramentas que você quiser. Agora, você tem que me falar, ó, quando tudo isso aqui fizer isso, você vai comprar. Quando tudo isso aqui fizer isso, você vai vender. Quando tudo isso aqui fizer isso, você não vai fazer nada. Que o Bruno fala de si. É a teoria do si. Se fizer isso, eu faço aquilo. Se não fizer isso, eu não faço aquilo. Se fizer o que eu estou falando, o que eu estou pensando, eu faço. Se não fizer, eu não faço porra nenhuma. Ponto final. Simples nós assim. Gastamos 14 anos para descobrir foi justamente que hora que é hora de comprar, que hora que é hora de vender e que hora que é hora de pescar. Foi isso. Exatamente, pai. Só isso. Então, pega qualquer setup, qualquer criador de setup e pergunta para o setup ou para o criador o seguinte: que hora que eu vendo, que hora que eu compro e que hora que eu não faço nada. Se ele te responder e tiver confiante, soca sem contrato nisso aí e me fala. Será que vai ter confiança, pai? Porque uma coisa é você entrar com um contrato. Outra coisa é você ter confiança para entrar com 100. Né? Porque ficar brincando de videogame com 2 contratos no mercado é uma coisa. Agora, operar para valer pesado, aí você tem que confiar no que você faz, patrão. Senão você não faz. Né? Entendeu? E aí o cara começa na coisa do mão de alface. Ah, por que eu não dou conta de segurar a operação? Ah, por que eu não dou conta de entrar na hora que eu tenho que entrar? Ah, por que na conta demo eu ganho, na conta real eu perco? Cara, porque você não confia no que você está fazendo. Entendeu? Você não confia no que você está fazendo. Simples assim. Simples assim. Beleza? É isso aí, então. Mais alguma pergunta, galera, para a gente finalizar? O que mais? Sexta-feira, hein, pô? Vamos beber. É isso aí. Ninguém tem pergunta, não, né? Não tem pergunta, não. Hoje acabou mais cedo, foi só isso. Para de operar setup. É melhor você ficar fora do mercado, você vai perder menos dinheiro e vai perder menos tempo. Vai por mim. Exatamente. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Esse é o melhor setup que existe. Isso aí, meu povo. Valeu? Exatamente. Tá doido para ir embora. Falou, galera. Valeu. Abração para vocês. Boa noite. Bom final de semana. Até a próxima. Segunda tem mais. Só falando aqui. Segunda-feira é Desmistificando a Especulação Financeira. Nós vamos falar quais são as reais possibilidades desse mercado. Nós vamos falar recursos que você precisa para investir, quanto que realmente dá para fazer. Vamos ter depoimento aí. Vamos ver se a gente consegue os depoimentos aí. E o mais importante, galera,
o que é verdade, o que é mentira, o que é possível, o que não é. E se você vai conseguir ou se você não vai. Será? Ponto final. Falou, meu povo. Hoje é sexta-feira, dia de bememorar. Falou, abraço. Falou. Bora tomar um. Tchau pra vocês.